tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazer a correção correspondente à atividade sobre cartografia em sexto ano. Vi que algumas pessoas tiveram algumas dúvidas, principalmente em relação aí à primeira questão. Então vamos tirar aí essas dúvidas e fazer a correção. Peço que vocês corrijam, confiram se está tudo certinho, certo? E depois tira aquela foto para aqueles que estavam aí com uma coisinha ou outra errada, tira aquela foto e envia para mim. Caso vocês não consigam aí enviar pelas atividades e tal, eu passei para os senhores o meu e-mail, tá certo? Então você vai lá, dá uma olhada, anexa o e-mail e envia para mim, beleza? Então vamos aí iniciar a nossa correção. Primeira pergunta, ela corresponde aí às formas de representação de um mapa. Quais seriam as formas de representar um mapa? Nós temos aqui duas maneiras, tá? A primeira maneira, que é a forma aí mais ideal de representação de um mapa, que é através de um globo. Por que através de um globo? Porque o globo ele se assemelha aí a forma real da Terra. Professora, a Terra é redonda? Não. A Terra ela vai ter formato geóide, achatado aqui ó, nas extremidades, nas regiões polares, tá certo? Mas é a forma que mais se assemelha, seria aí o globo, é a forma mais real. Tem uma outra forma de representar aqui o nosso planeta Terra, que é essa forma mais comum, encontrada aí nos nossos livros, utilizamos muito ela. É o planisfério, tá? E eu peço para que vocês caracterizem. Diga como é a representação através de um globo e como é a representação aí através de um planisfério. Lembrando que a forma mais fiel de se representar a Terra é o globo, porque ela se assemelha à forma geóide que a Terra tem, tá? E uma outra forma é o planisfério, que corresponde aí à forma mais usual da nossa Terra, né? Utilizamos ela de maneira assim muito comum, inclusive na própria visualização em tela e tal, nós utilizamos aí a questão do planisfério, certo? Vamos então à segunda questão. A segunda questão eu peço para que vocês conceituem, ou seja, diga o que é um mapa. Isso tem lá no Livro dos Senhores. Trata-se de uma representação gráfica e métrica de uma porção do território. Então, o mapa nada mais é do que um gráfico sobre um território real, tá certo? Geralmente plana, né? Lembram lá do planisfério, porque fica melhor para que a gente possa visualizar, embora também possa ser esférica, como o globinho que a gente viu lá. Então a gente pode tanto ver os mapas num globo como num planisfério. O mais usual, o mais comum aí seriam a questão dos planisférios, tá certo? Professor, esse conceito não tá igual ao meu, mas o conceito que tá lá no seu livro, ele tá corretíssimo, tá? A ideia central é basicamente essa, então fica a seu critério se quiser anotar o meu conceito ou anotar o conceito que tem no livro. Fica a critério dos senhores. O que se entende por cartografia? Isso foi falado aí na nossa aula, estão lembrados? É a ciência, tá? Que vai aí, é a ciência da representação gráfica da superfície. Então, a cartografia, eu posso chamar um mapa, por exemplo, de uma carta cartográfica, né? Uma carta, por quê? Porque ela vai estar ali disposta em um papel, ela vai ser a representação em um papel. O mais comum é a gente pegar uma carta cheia de frases, palavras e tal, mas a carta, né, através da cartografia, a gente também pega um mapa e a gente consegue ler quais são as informações que estão sendo aí descritas, por isso essa ideia de carta, tá? Então a cartografia vai ser a ciência de representação gráfica da superfície terrestre. Não temos como estudar um território, né, analisando palmo a palmo do chão. Não, a gente tem que ver a cartografia, ver a carta, ver o mapa, ver quais são as áreas aí para que possamos montar a nossa estratégia, tá? Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produto, difusão, utilização e estudo dos mapas. Então é como se eu estivesse estudando um território, só que através aí de um projeto.
através de um gráfico, que é o que basicamente aí os mapas eles vão representar, tá certo? Então tá respondido para os senhores a terceira questão. Quarta questão. Existem diferentes tipos de mapa. Existem características que compõem cada um dos mapas abaixo. Exatamente. Eu trouxe como exemplo o mapa do Brasil, mas eu poderia ter trazido o mapa de Pernambuco, ou o mapa do continente americano, ou da Europa. Então, existem mapas tanto para esferas macro, como, por exemplo, o mundo. O mundo é uma esfera macro, uma esfera grande. Como uma esfera meso, médiazinha, como se fosse uma região, tá certo? Como uma esfera micro. Se eu trouxesse, por exemplo, o bairro que vocês moram, o bairro que eu moro, ou a nossa cidade. Então, isso aí seria já uma esfera micro, tá certo? Analisando em termos de amplitude de mundo. Mas vamos lá. Professor, o mapa político. O mapa político refere-se ao quê? A distribuição de como está organizado ali aquele espaço. Exemplo, o Brasil está organizado em 26 estados e um Distrito Federal. Essa organização do Brasil está classificada em regiões. Região Norte, essa verdinha, essa amarelinha forte, a região Nordeste, amarelinho claro, região Centro-Oeste, região Sudeste, essa vermelhinha, e essa azul aqui, região Sul. É a forma como os países, os estados, os municípios se organizam, tá? Isso é uma questão política, beleza? Mapa político, ele sempre vai vir assim. Professor, e se fosse, por exemplo, um mapa político do continente americano? Viria aí com a distribuição de todos os países que pertencem ao continente americano, tá certo? Se fosse da Europa, a mesma coisa. Se fosse da África, a mesma coisa. Então, mapa político é uma divisão, a forma como esses territórios estão aí repartidos, divididos, tá certo? Isso significa mapa político. Agora vamos aí à ideia que se tem de um mapa físico, tá? Mapa físico, ele sempre é uma regra clássica para a geografia. Ele sempre vai vir nessas colorações aqui: marrom escuro, marrom claro, amarelinho e verde, tá? Professor, isso é sempre. Se você pegar um mapa do Brasil vai ser assim, se você pegar um mapa da Argentina vai ser assim, se você pegar um mapa do continente americano vai ser assim. Então, sempre nessas cores. Que significa o quê, professora? Bom, quando eu falo em aspectos físicos, é como aquele território está distribuído. Se é em relevo, se é em planaltos, se é em planícies, se são em depressões, se são serras. É o tamanho que o relevo tem, se eles são altos ou se eles são aí baixos, tá certo? O verdinho, essa área bem verde aqui, olha, significa que essas áreas são baixas, são chamadas de áreas de planícies. Essa parte amarelinha aqui, ó, são áreas mais elevadas, tá? Que começa aí a dar origem aos planaltos. Essas áreas mais marrons são classificadas como algumas áreas de exceções, outras não, e fazem parte do conjunto de planaltos. São justamente as áreas mais altas que um planalto tem, tá certo? Quanto mais escurinho, mais alto essas regiões, tá? Quanto mais clarinho e verde, mais baixas são essas regiões. Então, independentemente do mapa do Brasil, qualquer mapa que for trabalhar os aspectos físicos, eles virão nessa cor: verde, amarelo claro, amarelo mais escurinho e marrom, tá certo? Ele joga aí com essas cores num padrão mundial, tá? Esses são aí os aspectos físicos. Vai trabalhar a questão do tamanho do relevo, se ele é baixo ou se ele é mais alto, classificando aí em planícies, planaltos, montanhas. No caso do Brasil não tem montanhas, tá certo? São planícies, planaltos e depressões no território brasileiro.
Vamos agora analisar um outro tipo de mapa, que é aí o mapinha econômico. O mapinha econômico vai seguir uma regra, professora? Não. São os chamados mapas pitorescos. Por que pitorescos? Porque estão vendo aqui grãos. Eu poderia não só estar representando pela cor marrom, como eu poderia trazer grãos. Grãozinhos de feijão, ou grãos de soja, ou grãos de arroz, ou grãos de alguma forma. Eu iria entender. Então, o mapa pitoresco, ele vai usar aí de desenhos, de animações, para tentar trazer a informação que ele quer. Nesse caso, o mapa econômico, ele vai trazer as principais economias que um país ou uma região ela vai trabalhar, tá certo? No caso do Brasil, nós temos aqui, ó, grãos de policultura, que seriam aí áreas que vão plantar uma grande variação de produtos. Áreas de monocultura, como a cana-de-açúcar, são extensas áreas plantando aí um único produto, que nesse caso é a cana-de-açúcar. Pastagens também, tá? Por que pastagem? Seria aí o pasto para que o gado se alimente. Beleza? Áreas de floresta, vejam quanta floresta aqui na região amazônica, né? Na região norte do nosso Brasil. E áreas de extrativismo, que seria retirar sem repor a natureza, que são aí esses pontinhos. Mas eu poderia usar, por exemplo, uma serra elétrica no extrativismo. Na floresta eu poderia usar a própria árvore. Então o mapa pitoresco, ele vai trazer de várias animações ou de cores ou ilustrações para tentar chamar a sua atenção para aquilo que ele quer. Quando ele traz o mapa econômico, ele traz aí um mapa sobre a distribuição das maiores dos produtos que mais são vendidos em um território, digamos assim, né? Que gera aí um alto lucro para aquela região. Pode ser do Brasil, como pode ser de qualquer outra região, tá bom? Agora vamos aí ao mapinha demográfico, tá? A palavra demográfico significa distribuição de pessoas. E lembra lá do mapinha físico, que é uma regra para todo o mundo, pronto. Uma outra regrinha para todo mundo é o mapa demográfico. Ele sempre vai vir nessas cores: amarelo claro, amarelo escuro e marronzinho. Isso aí é um padrão utilizado, tá? Quanto mais clarinho, a lógica segue a mesma lógica lá do mapa físico. Quanto mais clarinho, menos pessoas. Quanto mais escurinho, mais pessoas. Vejam que aqui no Brasil, o litoral, né, beirando aqui o Oceano Atlântico, é extremamente cheio de pontinhos marrons. Isso significa que o maior número de pessoas no território brasileiro está concentrado aqui nas áreas litorâneas, tá? Principalmente aqui, ó, na região de Rio e São Paulo, beleza? Vejam como tem aqui pontinhos marrons. Quanto mais marrom, maior o número de pessoas nessa região. Quanto mais clarinho, como aqui, por exemplo, na região norte, menor aí a quantidade de pessoas nessa região também, tá certo? Então fica aí a dica sobre os mapas demográficos. Agora falando um pouquinho sobre mapas históricos. Mapas históricos, eles trarão essa informação, irão buscar aí a questão da história daquele lugar, como se formou, como aconteceu. Eu trago aqui um mapa, que é também um mapa pitoresco. Vejam, parece ser feito à mão, mas eu trago aqui os índios, e eu trago a descoberta, e eu trago aqui navios, e eu trago N situações, tá certo? Para mostrar como era o Brasil e o continente americano na época da descoberta do continente, tá? Isso é um mapa histórico, é um mapa que vai retratar coisas do passado, coisas que nos levam aí à antiguidade, beleza? Então a questão 4, ela foi uma questão um pouco mais trabalhosa, mas ela está voltada aí a essas situações. Questão 5, tá?
como eram os mapas de antigamente. Então, na aula eu disse a vocês que os mapas de antigamente eles eram feitos à mão e eles buscavam, assim como o mapa histórico, trazer características daquele lugar para que outras pessoas soubessem, tá certo, que havia um ali. Então, vamos lá. Antes da invenção da escrita, os homens já faziam mapas para representar os lugares. Lembram lá das pinturas rupestres e tal, e as grandes civilizações? Bom, eles já tentavam mostrar, através das cavernas ou de qualquer outra superfície, algo para que as outras pessoas, as futuras gerações, pudessem ver e não correr aquele mesmo risco ou dar um certo alerta. Era basicamente isso que eles queriam. Então, com o aparecimento das primeiras civilizações lá na Mesopotâmia, do Egito, a China e tal, os mapas passaram a ter ainda maior importância, porque eles são registros de como essas civilizações poderiam conquistar novas terras, conquistar novos territórios, tá? Era necessário conhecer os limites das áreas dominadas e as possibilidades de ampliação. Ou seja, para que essas civilizações crescessem, elas tinham que derrotar outros povos, mas para derrotar outros povos, eles precisavam saber qual era a melhor estratégia aí de guerra. Então, os mapas eram a arma essencial como estratégia de guerra naquela época, tá? Porque eles saberiam por onde iriam invadir e atacar ou, fugir caso fossem encurralados, beleza? Então, aqui, mais uma ferramenta, Vejam mais, os primeiros mapas eram feitos aí de madeira, esculpidos ou pintados em cavernas, por exemplo, ou desenhados sobre a pele de animais. Então vejam, eles não tinham em quê, num objeto, num papel, porque o papiro só vem ser descoberto depois, mas para aquela civilização egípcia, o papel só vai ser difundido aí muito tempo depois entre as outras civilizações, mas isso não os impediu de registrar, deixar marcado, desenhado, para que aí eles pudessem ter de fato uma estratégia, porque confiar somente na mente das pessoas não era o suficiente, vai que essa pessoa pabus morresse, Então era necessário deixar aí registrado para que as futuras gerações pudessem aí criar estratégias de conquistar maiores territórios, que era o grande objetivo daquelas civilizações passadas e ainda é o grande objetivo das civilizações atuais. Tá certo, senhores? Sexta questão. De acordo com o mapa da página 368, no primeiro módulo, quais as informações que um mapa compõe, tá certo? Então, o mapa, ele sempre vai vir aí, tá? O mapa do seu livrinho lá. Sempre vai vir com o título, seja densidade demográfica, distribuição de pessoas, seja um mapa físico, seja um mapa econômico, seja um mapa político, ele sempre vai ter um título, beleza? Ele também vai conter aí a escala, seja uma escala gráfica, quantas vezes esse mapa foi reduzido para caber nesse papel. Porque já pensou, o Brasil é o 5º maior país do mundo e o Brasil cabe num papel, ele precisou aí ser muitas e muitas e muitas vezes reduzido até caber aí num papelzinho, tá certo? As projeções cartográficas, que é utilizado, a orientação, que é a rosa dos ventos, tá certo? E uma legenda. A legenda ela é importantíssima porque, por exemplo, ele vai dizer aqui, que a coloração mais escurinha concentra uma grande quantidade de pessoas, já a coloração mais clarinha vai concentrar uma menor quantidade de pessoas, tá? Então isso vai ser extremamente importante. A legenda ela vai ser extremamente importante. Eu tenho poucas coisas escritas, mas eu consigo descrever muita coisa através aí de um mapa. Porque essa é a função dele, é informar, é trazer elementos que tragam informações aí pra gente, tá certo, senhores? Então, essa foi a nossa correção, mas ela não acaba por aqui a nossa aula, tá certo? Vem aí uma atividade de fixação para vocês, então se liga aí.
tá? Sobre o próximo assunto, e é bem pequenininha, ela corresponde aí a apenas 2 questões, na verdade 3, porque eu acabei esquecendo de colocar o número 3 aqui, mas é o que se entende por ponto de vista. Essa atividade, ela tá no caderno, ela tá no livro, tá? Essas respostas, elas estão no livro, vocês colocarão aí ela no caderno, ela é bem rapidinha, vocês no instante fazem, tá? Qual a diferença entre visão horizontal e oblíqua? A língua tá enrolando, eu acho que é a falta de café, mas tudo bem, tá certo? Essa diferenciação aqui tem lá também no livrinho de vocês. Vocês dão aquela busca porque elas serão essenciais para a nossa próxima aula, que falará aí sobre escalas, tá? Depois que você olhar e ver a diferença entre uma visão horizontal e uma oblíqua, saiu. Reproduzam a visão aérea vertical de sua casa, quarteirão ou rua. Então você vai mentalizar como se fosse um mapa mental e vai tentar colocar num papel aí, como se você me ensinasse a chegar na sua casa, na sua rua, em um mercadinho que você queira, tá? Mas para isso você tem que desenhar aí um mapa, beleza? Essa visão é a visão aérea. E uma oblíqua, tá? De sua casa. Aí é específico de sua casa, apenas da sua casa, beleza? Façam aí um belo desenho, vocês são craques nesse critério, tá? E para vocês, um beijão, até a próxima, tchau!